Da série, tudo jóia, meus amores, com vocês? Ó, espero que vocês estejam conseguindo estudar direitinho e se organizar muito bem, hein? Enfim, então essa semana a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos continuar ainda abordando o tema da aula passada, que foram fluxos migratórios, ok? E a gente vai avançar hoje para falar um pouquinho lá na página 16, vocês vão encontrar esses mapas aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, o que nós abordamos nas aulas anteriores? Nós abordamos o conteúdo sobre a migração dentro do território brasileiro, certo? Então, o que nós vimos observando aqueles 3 mapas anteriores da aula passada? Nós observamos que em todos os momentos, grande parte do processo migratório aconteceu em direção ao sudeste. Nós tivemos migração indo para outras regiões do território brasileiro? Sim, óbvio que tivemos, mas nós tivemos uma concentração da vinda de pessoas para a região sudeste. Quando a gente observa esse mapa, que é o primeiro mapa que vai ter lá no seu livro na década de 60, você consegue observar que grande parte da população está concentrada no litoral, sendo que a região sudeste é a região que tem a maior concentração populacional, com grande destaque para o estado de São Paulo. Isso aqui na década de 70. Quando vocês observarem o mapa na década de 80, vocês vão perceber que vai acontecer a mesma coisa, ok? Vamos observar aqui o mapa da década de 80, ó. Tá vendo? Avança um pouquinho aqui nessa região, na região centro-oeste e na região norte, mas a gente ainda tem um predomínio nessas regiões aqui litorâneas, né? Aí lembra, por que nós temos a grande concentração da população na região litorânea? Primeira questão, descobrimento, né? Descobrimento não, chegada dos portugueses ao território brasileiro. Então a chegada dos portugueses se deu no litoral e todos os primeiros ciclos econômicos brasileiros acontecem no litoral, o que favorece essa concentração populacional. A gente sabe que essa região aqui de São Paulo foi uma das principais responsáveis pela expansão da cafeicultura e isso atraiu uma grande quantidade de pessoas para essa região, tá? Quando vocês observarem o mapa dos anos de 2010, vocês vão perceber que nós ainda temos essa concentração. Meus amores, sempre quando vocês olharem dados demográficos, o mais atual vai ser o ano de 2010. Porque os censos aqui no território brasileiro, eles acontecem a cada 10 anos. Então, o próximo censo seria agora no ano de 2020. Só que devido à pandemia, né, foi adiado um pouco. Não sei se esse ano eles ainda conseguirão fazer o recenseamento da população brasileira. Então, por isso que o dado mais atual é esse mesmo de 2010. Então, quando vocês observam, olha como a mancha alaranjada ao redor da capital de São Paulo cresce. E aqui no Rio de Janeiro também. Então, vocês observam que nós temos uma grande concentração de população nessas regiões, na região sudeste brasileira, o que não é novidade para ninguém, porque vocês estão já habituados para isso, tá? Olha aqui. Outro item que eu separei aqui, muito importante, que eu quero que vocês observem. Ops, cliquei errado. Que é o seguinte, ó. Quando vocês observarem aqui, nessa próxima página, eu separei aqui 2 parágrafos que são importantes para que na hora que vocês estiverem fazendo o estudo de vocês, tá bom? Que é quando ele vai falar dos tipos de migração. Então, vocês já sabem o que é um imigrante, vocês sabem o que é um emigrante, né? A gente sabe que a migração interna é que acontece dentro do próprio país, a migração externa é quando a gente se desloca para um outro país. Agora, a gente vai ter algumas diferenciações ainda dentro desse processo migratório, que eu quero destacar aqui para vocês, tá? Aqui, o Sudeste marca, né, como o principal polo de atração de imigrantes e de imigrantes, né, no novo século. Isso aí destaque, percebemos já por olhando aqueles mapas. Agora, é importante a gente estudar e lembrar desse fenômeno aqui que a gente chama de migração de retorno. O que seria essa migração de retorno? Significa exatamente retornar. Então, o que significa? Por exemplo, aconteceu muito em relação ao Nordeste no Brasil. Muita gente saiu do Nordeste, veio para o Sudeste em busca de uma melhor qualidade de vida, de um trabalho e tudo mais, e não encontrou isso.
Então, ou essas pessoas trabalharam em subempregos de maneira informal, e aí o que acontece? Essas pessoas estão começando a retornar para suas cidades de origem. Então, quando a pessoa retorna para sua cidade de origem, a gente chama de migração de retorno. Só aconteceu do Nordeste para o Sudeste? Então as pessoas só voltaram do Sudeste para o Nordeste? Não, qualquer lugar isso pode acontecer, tá? Só que a gente tem um destaque do Sudeste para o Nordeste, e aí a gente sabe que muitos desses trabalhadores que vieram do Nordeste para cá vieram sem uma boa qualificação, sem estudos, porque eram trabalhadores, eram agricultores e tal, e que devido às condições climáticas, né, principalmente na década de 70, acabam perdendo suas lavouras e migram aqui para o Sudeste. Vêm, acabam trabalhando, né, em empregos informais, em subempregos, e aí elas acabam, com o passar do tempo, retornando para suas cidades de origem, tá? Mas isso pode acontecer em qualquer momento, de qualquer região para qualquer região. Outra migração importante que o seu livro destaca são os fluxos interregionais que percorriam, né, longas distâncias, diminuíam e deram lugar aos fluxos intrarregionais de menores distâncias. Então, o que isso quer dizer? O que ele quis dizer? As migrações em direção às cidades médias, como São Caetano, Taubaté e Sorocaba, tá? Chamada migração urbana-urbana. O que acontece? A cidade de São Paulo saturou e ela tem diversos problemas. Então, o que a gente tem? Pessoas saindo da cidade de São Paulo e migrando para outras cidades, né? Por isso que ele chama de migração urbana-urbana, quer dizer, de uma cidade grande de uma cidade para uma outra cidade, não do campo para a cidade. Que a gente ficou muito acostumado a ver essa migração do campo para a cidade. Mas hoje em dia a gente vai ver grande parte das pessoas, uma grande quantidade de pessoas saindo da área urbana e indo para a área urbana, sim, só que para uma cidade um pouco menor, né? Porque a gente sabe que cidades muito grandes acabam tendo um número de problemas muito grandes, como trânsito, poluição, o aumento da violência. Então isso tudo acaba expulsando um pouco as pessoas que têm possibilidade para isso, tá? Meus amores, espero que vocês estudem, ok? E assistam a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre as características da população brasileira. Bom, meus amores, um beijo no coração e até a próxima. Tchau!